A luz, essa misteriosa e intrigante forma de energia, nos convida a explorar os recônditos do nosso universo, desvendando segredos que desafiam nossa compreensão. Ela é um fenômeno que vai além de sua aparente simplicidade, uma testemunha silenciosa dos mistérios cósmicos, uma fonte de vida e conhecimento que transcende as fronteiras do que conhecemos. Nossa jornada começa com a luz como uma partícula. No século XVII, Isaac Newton acreditava que a luz era composta de minúsculas partículas, que ele chamou de corpúsculos. No entanto, no século XIX, Thomas Young fez uma descoberta que viria a mudar nossa compreensão da luz. Utilizando o experimento da dupla fenda, ele demonstrou que a luz se comportava mais como uma onda do que como partícula. Esse padrão de interferência revelou um aspecto intrigante da luz, mostrando como as ondas podem se anular ou se somar quando interagem. Imagine as ondas como uma brincadeira de criança, onde tentamos levantar um pato de borracha na superfície da água. Duas ondas se aproximam do pato ao mesmo tempo. Uma tenta elevá-lo, enquanto a outra tenta afundá-lo. Se as ondas tiverem a mesma magnitude e estiverem perfeitamente fora de fase, elas se anulam, resultando em interferência destrutiva. Se ambas tentarem levantar o pato ao mesmo tempo, o pato será levantado ainda mais alto, caracterizando a interferência construtiva. Essa é a lógica por trás do padrão de interferência observado no experimento de Young. Mas a história não para por aí. No início do século XX, os cientistas se depararam com o efeito fotoelétrico, que revelou um comportamento peculiar da luz. Quando a luz incidia em uma superfície metálica, elétrons eram emitidos. No entanto, o que intrigava os cientistas era que, ao aumentar a intensidade da luz, a velocidade dos elétrons não aumentava, apenas a quantidade de elétrons emitidos. Albert Einstein resolveu esse enigma ao propor que a luz consiste em pequenos pacotes de energia, chamados fótons. A luz, aparentemente, comportava-se tanto como partícula quanto como onda. Mas a verdadeira reviravolta ocorreu quando cientistas realizaram o experimento da dupla fenda com fótons individuais. Ao fazer isso, os fótons pareciam comportar-se como partículas novamente, não formando o padrão de interferência esperado. No entanto, quando múltiplos fótons individuais foram enviados através das fendas e seus resultados registrados, algo extraordinário aconteceu. Os fótons individuais começaram a criar o padrão de interferência, como se estivessem interferindo consigo mesmos, mesmo quando passavam pelas fendas uma única vez. Essa descoberta desafia nossa compreensão fundamental da realidade. Não é apenas a luz que age assim, mas todas as partículas da matéria, incluindo átomos e elétrons. Somos todos regidos pela probabilidade em escalas quânticas, e a natureza da realidade se revela ainda mais misteriosa quando exploramos as implicações desse fenômeno. Nossa busca pela compreensão contínua, e cada descoberta nos leva a mais perguntas do que respostas. A luz, esse guia da nossa exploração cósmica, revela-se como uma janela para um universo de mistérios que ainda estão por desvendar. Enquanto continuamos nossa jornada para desvendar os segredos da luz, a verdadeira natureza do universo permanece evasiva, convidando-nos a continuar explorando, questionando e buscando respostas. E assim, nossa busca pela compreensão da realidade continua, mergulhando cada vez mais fundo no enigma da luz e da matéria. Como mencionado anteriormente, a luz revelou sua natureza quântica, agindo tanto como partícula quanto como onda, dependendo das circunstâncias. Essa dualidade intriga e desafia os físicos há décadas, e uma das perguntas mais profundas que surge é: o que acontece quando não estamos observando? A ideia de que a luz e outras partículas quânticas existem como ondas de probabilidade, quando não estão sendo observadas,
é uma das mais intrigantes na física quântica. Essa ideia sugere que o mundo subatômico é governado por probabilidades e incertezas, e só quando medimos ou observamos uma partícula que ela colapsa em um estado definido. Esse fenômeno é conhecido como o colapso da função de onda. O colapso da função de onda é uma das questões mais debatidas na física quântica. O que realmente acontece quando uma partícula passa de um estado de probabilidade para um estado definido? Alguns teóricos argumentam que a mera observação cria realidades diferentes e paralelas, onde cada possível resultado ocorre. Isso leva a interpretações como a interpretação de muitos mundos, que sugere que todas as possibilidades acontecem em universos separados. Outra interpretação intrigante é a interpretação de Copenhague, que postula que a partícula simplesmente assume um estado definido quando medida, mas não tem um estado específico antes da medição. Isso implica que a realidade quântica é profundamente influenciada por nossa observação e medição, o que levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza da realidade. Além disso, a luz e as partículas quânticas também desafiam nossa compreensão do espaço e do tempo. Na física quântica, a ideia de que uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo é chamada de superposição. Essa propriedade quântica é explorada em experimentos como o do gato de Schrödinger, que desafia nossa intuição sobre o que é real. Imagine um gato em uma caixa selada com um frasco de veneno que pode ser liberado por um evento quântico. De acordo com a teoria da superposição, antes de abrir a caixa e observar, o gato está simultaneamente vivo e morto. Somente quando a caixa é aberta e o gato é observado, ele assume um estado definitivo. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: o que é realidade? A complexidade da luz e da mecânica quântica nos mostra que a realidade é muito mais sutil e enigmática do que podemos perceber com nossos sentidos. Estamos constantemente desafiando os limites de nossa compreensão, mergulhando cada vez mais fundo nos mistérios do universo. No entanto, essa jornada não é apenas uma busca por respostas, mas também uma exploração da nossa própria relação com o mundo que nos rodeia. Afinal, somos observadores, participantes ativos na dança quântica da realidade. Nossas observações e medições moldam o mundo à nossa volta de maneiras que apenas começamos a entender. A dualidade onda-partícula da luz e das partículas subatômicas não é o único enigma intrigante da física quântica. Outro fenômeno extraordinário que desafia nossa intuição é o entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico ocorre quando duas partículas se tornam correlacionadas de maneira profunda e misteriosa. Essas partículas podem ser separadas por vastas distâncias, mas, mesmo assim, uma mudança no estado de uma delas instantaneamente afeta o estado da outra. Isso ocorre independentemente da distância entre elas e parece desafiar a velocidade da luz, que é o limite máximo para a transmissão de informações no universo. Esse fenômeno foi descrito por Albert Einstein como ação fantasmagórica à distância, e é uma das características mais intrigantes da física quântica. O entrelaçamento quântico é frequentemente ilustrado pelo experimento dos spins emaranhados. Imagine dois elétrons que são emaranhados de tal forma que seus spins estejam correlacionados. Se medirmos o spin de um elétron e encontrarmos, por exemplo, que ele está girando para cima, instantaneamente saberemos que o outro elétron está girando para baixo, mesmo que esteja a anos-luz de distância. Como essa informação é transmitida instantaneamente entre as partículas? Essa é uma das perguntas que desafiam nossa compreensão da realidade. Uma interpretação comum do entrelaçamento quântico é que as partículas emaranhadas compartilham um estado quântico comum, que é afetado quando uma delas é medida. No entanto, essa interpretação levanta outras questões. Como as partículas sabem que estão emaranhadas e compartilham um estado quântico comum?
mesmo que estejam separadas por distâncias astronômicas? E o que acontece quando medimos uma delas e ela colapsa em um estado definido? Essas são questões que continuam a intrigar os físicos. Outra questão que a luz e a física quântica nos apresentam é a incerteza. O princípio da incerteza de Heisenberg afirma que é impossível conhecer com precisão tanto a posição quanto a velocidade de uma partícula quântica ao mesmo tempo. Quanto mais precisamente medimos a posição de uma partícula, menos precisamente podemos conhecer sua velocidade e vice-versa. Esses enigmas da física quântica nos convidam a repensar nossa compreensão do mundo que nos rodeia. A realidade quântica é profundamente estranha e desafia nossa intuição e senso comum. Ela nos lembra que o universo é muito mais complexo e misterioso do que imaginamos, e que nossa compreensão da realidade está sempre evoluindo. À medida que continuamos a explorar a luz e os mistérios da física quântica, também somos lembrados da beleza e da complexidade do universo. Cada descoberta nos leva a novas perguntas e desafios, mas é precisamente essa busca pelo desconhecido que nos impulsiona adiante. A luz, com sua dualidade intrigante e sua natureza quântica, continua a ser uma fonte de inspiração e investigação para cientistas e filósofos.